Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, assim como de costume dessa igreja, paz seja convosco. Glorifico a Deus por essa oportunidade que aqui me é dada no dia de hoje de poder ministrar uma palavra aos vossos corações. Algumas pessoas que estão aqui presentes, que estão trabalhando na transmissão desta live, uma tarde com Deus que está sobre a direção do nosso irmão Diácono Diego, meu amigo. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Alexandro Pereira e fui convidado hoje, através do Diego, pela pastora Dalzisa, para poder estar trazendo uma palavra para os vossos corações. Gostaria que você que puder nos ajudar para que essa mensagem venha alcançar o maior número de pessoas possível, esteja compartilhando, esteja marcando pessoas, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, e a palavra de Deus, ela tem endereço, e muitas pessoas serão impactadas por esta palavra. Glórias a Deus. Que Deus possa abençoar a vida da pastora Dalzisa, do pastor Geraldo, que são os pastores dessa igreja, e que tenho eu uma grande consideração pela vida dos tais, porque me abraçaram, me deram um lugar para poder cultuar e me chamaram de filho. Glorifico a Deus porque foram pessoas que Deus colocou na minha vida para me abençoar, aleluias. Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor Genivaldo, que Deus possa abençoá-lo também, e toda esta equipe que está em prol da transmissão desta live. Compartilhe e marque pessoas, porque a palavra que eu tenho não é minha, mas ela é do Senhor, aleluias. Você que está na sua casa e possui uma Bíblia Sagrada, eu quero te convidar para uma leitura. Um texto bíblico muito conhecido pela igreja nos dias de hoje, um texto que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o escritor Lucas, e o capítulo é o capítulo de número 15, nós vamos estar lendo o verso de número 11 e alguns a seguir. Lucas, capítulo de número 15, verso de número 11 a seguir. Quero também glorificar a Deus pela vida da minha esposa, Jennifer, que está em minha casa, compartilhando neste momento, marcando pessoas, e tem sido de grande ajuda na minha vida, tanto espiritual como física. Tem sido meu braço nos momentos de aflição e não tem deixado-me desfalecer. Existem dias que nós, como seres humanos, nós nos encontramos cansados. Então a minha esposa, ela dá aquela cutucada: vai orar, vai buscar. Existem momentos que a carne, ela dá uma enfraquecida e a gente quer passar horas na televisão, horas na internet. E a minha esposa, ela vem e fala: você poderia estar lendo a Bíblia, você poderia estar orando. Então assim eu consigo refletir e buscar a presença de Deus. Você que encontrou o texto sagrado, Lucas capítulo de número 15, verso de número 11 a seguir, está escrito da seguinte maneira, tem como subtítulo: O Filho Pródigo. Verso de número 11, e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Verso de número 14, havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome,
e começou a padecer necessidades. Até aqui, você que está conosco neste exato momento, eu quero te convidar para que nós juntos possamos fazer uma oração, e nesta oração você vai colocar o seu coração na mão do Senhor, porque o Senhor vai direcionar uma palavra para a sua vida, e esta palavra, se você crer, ela pode transformar a sua vida, ela pode transformar o seu casamento, ela pode transformar a sua vida no seu trabalho, ela pode transformar a sua vida no seu dia a dia, ela pode causar, se você assim crer, um encontro com o Pai. Glórias a Deus. Senhor nosso Deus, nessa tarde abençoada, nós nos colocamos diante da Tua presença, exaltando o Seu nome, Te bendizendo e Te glorificando, reconhecendo que só o Senhor é Deus, e que não existe outro Deus além de Ti, Senhor. Glorificamos a Ti, porque o Senhor é fiel e verdadeiro, justo e misericordioso, e diante da Tua misericórdia nós pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas transgressões, as palavras que saem das nossas bocas, ó Senhor, que o Senhor possa nos perdoar nessa tarde. Prepara o nosso coração para que nós possamos receber do Senhor aquilo que de graça o Senhor tem para nós, ó Pai, aquilo que nós não merecemos, mas o Senhor já decretou, Senhor, que seria para as nossas vidas. Senhor, deposita em nós, prepara-nos, Senhor, para a chamada que o Senhor tem na vida de cada um. Jesus, atenta, Senhor, as famílias neste exato momento, pessoas que sentem o desejo de servir ao Senhor, mas muitas das vezes falta coragem, Senhor. Muitas das vezes, Senhor, julgam o Senhor dizendo não ter força, Senhor. Dá uma injeção de ânimo agora na vida de cada um, Senhor meu Deus. Pessoas que têm costumeiramente pedido oração, que o Senhor possa adentrar com provisão agora neste exato momento. Pessoas que estão em seus leitos, Deus Todo-Poderoso, nos hospitais, Senhor, que o Senhor venha trazer a cura, Senhor. Pai, o Senhor é o dono da esperança, não deixe desfalecer em nós a esperança que nós temos em Cristo Jesus, porque sabemos que é somente o Senhor que nos fortalece e que nos sara de todo mal. Amém. Que o Espírito Santo de Deus possa pairar sobre a sua casa neste momento e venha te auxiliar a entender a mensagem que o Senhor te propõe aqui nessa tarde. Amém? Meus irmãos, todas as vezes que nós abrimos no capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, nós já vamos imaginar que o Senhor vai trazer uma palavra de correção para as pessoas que se afastaram da presença do Senhor. Ora, sim, este texto é um texto que para mim é um texto completo. A partir do verso 11 até o verso 32, eu tenho que comigo que cada versículo, se fosse ser pregado individual, daria aqui uma mensagem. Mas eu não estou aqui para pregar versículo por versículo, mas sim uma palavra a qual o Senhor colocou no meu coração. E dentro do capítulo 5, antes do versículo 11 que nós lemos, no começo do capítulo 15, nós vamos ver que chegaram-se a Ele, a Jesus Cristo, os publicanos e os pecadores, e a intenção deles era para ouvir a palavra de Deus que Jesus trazia. Só que porém no verso 2 a Bíblia vai dizer que ali também chegaram-se os fariseus e os escribas, e a intenção deles quando ouvia Jesus falar era murmurar na atitude que Jesus estava tomando naquele momento. Eles diziam: este recebe pecadores e come com eles. Nós temos aqui dois grupos de pessoas, dividido em 4 classes. A primeira, os pecadores. E quem são os pecadores considerados pelos publicanos e pelos fariseus? Ora, muitos que Jesus curara naquele dia, cegos, mancos, ressecados e paralíticos. Eles tinham consigo que se alguém tivesse uma enfermidade, é porque cometeu algum pecado, ou seus pais cometeram algum pecado. E também estava ali diante para ouvir a palavra de Jesus,
E os fariseus e os escribas murmuravam destas pessoas, os publicanos. E quem eram os publicanos? Os publicanos eram pessoas da classe dos judeus, só que se disponibilizaram a trabalhar para Roma, o império que dominava toda a região de Israel naquele momento. Roma era o império mais forte daquela época e dominava sobre Israel, impora em Israel o seu poder político, governamental, e assim separou algumas pessoas, até mesmo da classe dos judeus, para se disponibilizar a cobrar imposto de outras pessoas, dos seus próprios patriarcas, dos seus próprios anfitriões. E eles eram vistos por toda a classe judia como traidores, porque eles se disponibilizavam a trabalhar por o império do inimigo, por aquele que predominava sobre eles. Ora, vista que todo o judeu, ele não se entrega, ele não se rende. Isso é uma coisa muito bonita que eu acho na classe dos judeus. Eles não se prostam a outro Deus, a não ser ao Deus vivo. Mas nós vamos ver no decorrer da mensagem que eles assimilavam a vida, que eles não estavam vivendo conforme eles assimilavam, porque a Bíblia vai dizer que chegaram-se também diante de Jesus os fariseus e os escribas. Quem são os fariseus? Os fariseus eram os religiosos que formaram uma classe após o período intertestamentário, período de aproximadamente 420 anos, aonde Deus não usou nenhum profeta para falar com o povo, que dentro do nosso texto é uma pausa entre Malaquias e Mateus. Todas as vezes que nós pegarmos a Bíblia Sagrada, nós vamos dividir ela em duas partes: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, a pessoa de Jesus, ele não vai aparecer diretamente falando sobre Jesus. Ora, vista que Isaías profetizara sobre este Jesus, e todo o decorrer do Antigo Testamento vai apontar para Jesus. Agora, quando nós pegamos a partir de Mateus, este Jesus vai ser apresentado. E o primeiro homem que Deus vai usar no Novo Testamento é um primo próximo de Jesus Cristo, João Batista, a voz que clama no deserto. E o intuito é de anunciar a vinda de Jesus. E Mateus vai trazer no seu capítulo 1 a genealogia de Cristo, até chegar no nascimento de Jesus Cristo. E toda a Bíblia Sagrada vai mencionar, após o Novo Testamento, sobre Jesus Cristo e sobre o seu plano, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição e sobre o projeto de Jesus para nos levar para morar com Ele no céu. Porém, os fariseus, classe que ocorrera após o período intertestamentário, a qual tiveram um grande objetivo na história. E qual foi o objetivo, pregador? O objetivo dos fariseus que fora montado era de não deixar os cultos a Deus. Eles foram os responsáveis pela criação das sinagogas. Eles eram os responsáveis a ensinar o povo sobre a palavra de Deus. Eles bateram de frente com o Império Romano, e assim o Império Romano teve que aceitar e não colocar os seus deuses romanos para predominar sobre Israel. Então os fariseus foram muito importantes diante da lei, mas olhando para isso, isso não dava o direito de eles julgarem quem era certo e quem era errado. Porém, eles operavam nessa atitude. E quem eram os escribas? Os escribas nada mais eram de que pessoas que eram responsáveis em fazer cópias das escrituras sagradas e distribuir para as outras pessoas. Esta era a função dos escribas. Eles eram dotados, tomados segundo toda a lei, e eram os copistas das escrituras sagradas. Ora, vista que sempre andavam juntos, os fariseus e os escribas. E neste dia, Jesus, ele vai trazer uma palavra poderosa em meio a esta reunião que ali fora formada. Jesus, todas as vezes que ele tentava ser pego, ou que alguém tentava pegá-lo, ele sempre tinha uma palavra de saída. Assim eu aprendo com ele que nós, como cristãos, nós sempre temos que ter uma palavra de saída.
E qual é a melhor forma de adquirir esta palavra de saída? É lendo a Bíblia Sagrada. E Jesus vai colocar ali diante deles uma parábola. E a parábola, observando os fariseus e os escribas, que eram muito cautelosos nas suas vidas financeiras, Jesus vai falar: qual dentre vós é o homem que, tendo 100 ovelhas, não deixa no deserto, e perdendo uma delas, não vai deixar as 99 no deserto, e vai atrás da perdida, e quando achá-la vai colocar sobre os seus ombros, vai voltar para casa alegre, gostoso, feliz, vai convocar os amigos e vizinhos dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu já encontrei a minha ovelha perdida. Jesus vai dizer: assim também a alegria no céu diante de um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ora vista que certa vez eu falando sobre esta palavra, eu tive Jesus como bom pastor, aquele que quando vê uma ovelha perdida, ele vai atrás, e quando ele encontra machucada, ele coloca sobre os seus ombros, e volta alegre, e os anjos se alegram, pela minha e pela sua vida. Mas nesses dias eu estive me perguntando, por que alguém arriscaria deixar 99 ovelhas no deserto, e ir atrás de uma ovelha perdida? Então o Senhor refrescou a minha memória, trazendo a forma de pastoreio dos pastores no Antigo Testamento e nos dias de hoje. Quando nós observarmos um pastor, ele vai manter sempre as suas ovelhas unidas, porque as ovelhas estando unidas, vai ser mais difícil sofrer ataque de lobos. E para o lobo atacar a sua ovelha, ele tem que passar pelo pastor, ele tem que passar pelos ajudantes do pastor, que naquela época eram os cães que ajudavam os pastores a pastorear. E se elas estiverem desprotegidas, o lobo ele teria que expandir todas as ovelhas, todo o rebanho de ovelhas, para poder atacar individualmente. Assim, trazendo para os nossos dias, dessa forma é a igreja. Se o diabo bater na porta da igreja, a igreja estiver unida, o diabo ele não vai conseguir atacar ninguém. Se o diabo bater na porta da sua casa e a sua casa estiver unida, o diabo ele não vai conseguir atacar ninguém. Mas se por acaso o diabo conseguir despertar você da sua vida espiritual, se conseguir dispersar a igreja da sua comunhão, o diabo ele vai atacar individualmente. E quando uma ovelha é atacada, todo o bando sente, assim como principalmente o pastor que se preocupa com esta ovelha. Era Jesus dizendo para os fariseus e os escribas: vocês se preocupam com ovelhas, animais, eu me preocupo com seres humanos. E Jesus também vai trazer outra indagação, dizendo: qual a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia, vai à casa, busca com diligência e procura até achar? Achando-a, convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque já encontrei a minha dracma perdida. Assim também a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. Toda mulher palestina, ela recebia do seu noivo 10 moedas de prata. Essas 10 moedas de prata poderia servir como um enfeite no seu vestido de casamento. Ela era um bem monetário dado pelo noivo para a noiva, como forma de assegurar o seu casamento. Agora imagina comigo, uma mulher se apresentar diante do seu noivo, sem as suas dracmas que fora dada pelo noivo. Era a mesma coisa de dizer: eu descuidei daquilo que você me disponibilizou. Mas o que me chama a atenção é a preocupação desta mulher em procurar aquilo que o noivo te deu. É a preocupação dela em buscar aquilo que ela havia perdido. Ela vai acender a candeia, ela vai varrer a casa com diligência, ou seja, com cuidado, e ela vai procurar até encontrar. E quando ela encontrar, ela vai se alegrar com suas amigas e suas vizinhas. Assim Jesus estava dizendo para os fariseus e para os escribas: eu vou procurar uma por uma com diligência, porque no dia do casamento da igreja comigo, o Pai vai estar vendo, e eu não quero ter perdido ninguém. Aleluia, glórias a Deus. Só por introdução do que se estava acontecendo no dia que Jesus proferiu a parábola do filho pródigo. No verso de número 11,
Jesus vai colocar algo que vai além do entendimento de qualquer judeu daquela época. Jesus vai dizer: certo homem tinha 2 filhos. Jesus vai apresentar uma família. Ora vista que os judeus tinham como pessoas próximas membros da família ou amigos íntimos. E Jesus vai dizer: certo homem tinha 2 filhos. Jesus vai fazer uma segunda colocação, que para o judeu era uma forma de escândalo. E o mais moço disse ao pai: pai, dai-me parte dos bens que me pertencem. O que me chama a atenção é que o pai vai repartir entre os seus filhos a fazenda. E o texto bíblico vai dizer que passado alguns dias, ou dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo o que tinha e partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. E eu me coloquei diante desta mensagem. O que me chamou a atenção foi que quando o filho mais novo, ele se levanta diante do pai e diz: pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. O pai pega, reparte a fazenda e dá entre os filhos. Olhando para o Antigo Testamento, em Deuteronômio, a única forma do pai dar a herança para os filhos estando em vida é para que os filhos pudessem continuar o trabalho do seu pai, o pai já estando farto de idade, para continuar aquilo que o pai começou. E a segunda forma era somente se o pai viesse a morrer. O filho estava dizendo para o pai: pai, para mim você está morto, para mim você morreu, para mim você já está acabado, ou para mim você não é mais suficiente. E o pai vai repartir por eles a fazenda, mesmo sabendo disso, que o coração do filho já não está mais ligado com o seu pai, que o desejo de estar do lado do pai já não está mais ligado com o seu filho. E o pai vai repartir. E o que me chama a atenção é que o pai não deu para o seu filho mais novo na intenção do seu filho sair de casa. Eu imagino o primeiro dia, o filho ainda continua em casa, e o pai dizendo: não, ele vai continuar aquilo que eu comecei. Talvez você que está me assistindo ainda está dentro da casa do pai, mas já está planejando sair da casa do pai, por algum desejo da sua carne, ou por algum luxo individual. Você ainda está na casa do pai, mas o seu coração já está fora há muito tempo. Talvez você está na casa do pai, mas o seu desejo é de sair. Se atente nessa mensagem, aleluia, porque Jesus vai renovar as suas forças nesta tarde, glórias a Deus. E a Bíblia vai dizer que o filho passou-se alguns dias, pegou tudo o que tinha e partiu para uma terra longínqua, partiu para longe da casa do pai. Na casa do pai existem regras. Na casa do pai, o pai é quem dita as regras. Na casa do pai não é bagunçado. Para viver de qualquer maneira, tem que sair da casa do pai, porque dentro da casa do pai, quando eu penso em pecar, o pai diz: não faz isso, é pecado. Porque dentro da casa do pai eu sou ensinado que adultério é pecado. Dentro da casa do pai eu sou ensinado que fornicação é pecado. Dentro da casa do pai eu sou ensinado que desejar a mulher do próximo é pecado. Dentro da casa do pai eu sou ensinado que pornografia é pecado. Dentro da casa do pai eu sou ensinado que desobediência é pecado. Só que o filho mais novo não queria viver nas regras do pai, então ele pegou tudo que o pai deu e foi usar lá fora, e foi usar no mundo. Deus não te deu nada para que você use lá fora. Deus te deu para que você multiplique estando dentro da casa do pai. E o texto bíblico vai dizer, eu vou me apressar aqui que as horas se vão. E o texto bíblico vai dizer que, havendo ele gastado tudo, veio sobre aquela terra uma fome, e o filho começou a padecer necessidade. Todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que uma forma de Deus corrigir o povo, quando o povo saía da direção de Deus, era cerrando o céu, era cancelando que do céu caísse chuva,
Todas as vezes que Deus trancava o céu, a terra se tornava infértil. Ora vista que no mundo antigo as pessoas sobreviviam da agricultura, e não existia forma mais severa de corrigir o povo cerrando o céu. Se não chove, a semente que é lançada, ela não germina. Se a semente não germina, ela não vai crescer. Se a semente não cresce, não tem o que colher. Se não tem o que colher, não tem como se alimentar. E o filho vai começar a padecer necessidade. O que estava acontecendo era a forma de Deus trabalhar. A fome que ali fora gerada era a vara da correção de Deus. Não existe forma melhor de corrigir o seu povo causando fome. Você já percebeu que quando as coisas apertam na sua vida, quando Deus causa uma fome na sua vida, você lembra que Deus existe? Quando nós passamos por uma situação difícil, a primeira coisa que nós lembramos: meu Deus, onde é que está Deus? Por que que isso está acontecendo? Quando nós passamos por momentos difíceis, nós oramos. Quando nós passamos por momentos difíceis, nós buscamos a presença de Deus. Quando nós passamos por momentos difíceis, nós jejuamos, nós clamamos com voz alta: Deus. Eu quero ser homem de Deus e dizer para você que Deus vai gerar uma fome em você. Fome do que, pregador? Física? Não, uma fome espiritual. Deus vai gerar uma fome tão grande na sua vida que você vai acordar de madrugada com desejo de orar. Deus vai gerar uma fome na sua vida que você vai acordar com desejo de ler Bíblia. Você vai acordar com desejo de mandar uma mensagem para o amigo dizendo: Jesus te ama. Deus vai gerar uma fome na sua vida, para que Ele não venha te perder. Aleluia. Agora o filho está passando necessidade. O filho não tem o que comer. E ele vai chegar a um dos homens daquela região, distante da casa do pai, e vai pedir serviço. E o homem vai olhar para ele e vai enviar ele aos campos a apacentar porcos. Para todos os judeus, quando nós olhamos nas leis de Levítico, em Deuteronômio, nós vamos ver que era um trabalho envergonhoso para um judeu. Os judeus não comiam porcos, os judeus não sacrificavam porcos, muito menos se ousavam em tocar em porcos, porque eram considerados animais imundos. E olha a situação que o filho está longe da casa do pai, apacentando porcos, pegando naquilo que Deus disse para não pegar, tocando naquilo que Deus disse para não tocar, fazendo aquilo que Deus disse para não fazer, fazendo aquilo que ele foi ensinado na casa do pai que não podia fazer. Agora ele está fazendo tudo diferente. E não existe coisa pior de quem aprendeu a fazer certo na casa do pai fazer errado. Porque quem erra, erra por opção. Aprendeu a fazer certo e está fazendo errado por quê? Por opção. E como se não bastasse, ele vai sentir fome e desejo de comer comida de porco. Mas eu vejo a mão de Deus aí, porque o texto vai dizer que ninguém lhe dava nada. Ninguém não lhe dava nada. Não é porque as pessoas não queriam não dar nada para ele, é porque Deus não permitiu que ele comesse aquilo que não era para ele comer. Talvez você esteja vivendo hoje tocando no que não é para tocar, com desejo do que não é para desejar. Mas você sabe por que você não afundou ainda? É porque Deus não te permitiu estar no lugar que você planejou estar. Você é guardado, é separado, e existe um pai que te espera. Aleluia. E quando ele sente o desejo de comer a comida dos porcos e ninguém lhe dá nada, a primeira lembrança que ele vai ter é o pão da mesa do pai. Ele vai cair em si, vai dizer: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. O pão da mesa do pai. Talvez você chega num culto como esse que está sendo transmitido, e você fala: não, a palavra não está boa,
A palavra não está do jeito que eu gosto. Sabe o que é isso? Está com a barriga cheia de porcaria, está com a barriga cheia do que não deve. E quando Deus fornece uma comida boa, não quer, está com a barriga cheia. Comeu muita coisa que não presta, agora que Deus está dando alimento, não, para mim não serve. Eu não gosto disso, eu não quero isso. Você está perdendo a oportunidade de desfrutar do pão da mesa do Pai, aleluia. E quando o filho mais novo cai em si, ele vai lembrar do pão da mesa do Pai. Então ele vai planejar a sua volta, porque de toda a trajetória dele, ele vai passar por um momento mais difícil da vida dele. Qual é, pregador? A volta para casa. Porque na volta para casa a gente saiu de cabeça erguida dizendo: eu dou conta, eu não preciso do Pai, para mim o Pai está morto. Mas voltar para casa é dizer: eu preciso do Pai, eu sou dependente do Pai, eu não vivo sem o Pai. É olhar para os servos do Pai e dizer lá: não foi ele que falou que ia viver bem? Não foi ele que falou que ia dar conta? Não é aquele que tinha tudo, agora volta sem nada. A coisa mais difícil em voltar para a casa do Pai é enfrentar o julgamento das pessoas e se preocupar com a posição que tinha, agora não tem mais. Só que este filho fora ensinado e ele vai planejar: eu vou voltar e vou dizer: Pai, pequei contra o céu e perante ti, eu já não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me um dos seus trabalhadores. Talvez no pensamento do filho diria: como filho eu tenho certeza que ele não vai me aceitar mais, mas talvez como servo eu ainda possa ter um lugar na casa do Pai. Talvez como servo eu ainda tenha um lugar à beira da mesa do Pai. E o texto bíblico vai dizer que ele vai se levantar e vai em direção. E quando ele se aproxima da casa do Pai, ele é surpreendido. Por quê? Porque o Pai já estava esperando. E o texto bíblico vai dizer que o Pai sai correndo. Lucas vai escrever, vai dizer que o Pai sai correndo, se lança no pescoço do filho, abraça e o beija. Olhando para a cultura vigente da época, os homens, principalmente os anfitriões da casa, todo pai de família, eles usavam uma roupa comprida, uma espécie de vestimenta parecendo um grande saiote. E este saiote ele não era largo, esse saiote ele era reto, e ele pegava do começo do seu pescoço e tampava os seus pés. Mas por que você está fazendo isso, pregador? Por que você está mencionando isso? Porque isto simbolizava que o Pai ele era guardado. O saiote não permitia que o Pai desse passos longos. Para quê? Para que ele mantesse o controle e a disciplina como homem da família. Mas como é que Lucas vai escrever que este pai ele vai correndo se o saiote não permitia que ele corresse? Simplesmente pelo fato de quando o pai vê o filho, eu imagino o pai pegando na ponta das suas vestimentas, levantando até o joelho, e quem está vendo vai dizer: o que é isso? Ele está passando vergonha, ele está mostrando as suas vergonhas e correndo. Isso me faz lembrar de alguém, um homem chamado Jesus Cristo, que morreu na cruz, uma morte digna de vergonha, passou essa vergonha para que eu e você tivesse a oportunidade de estar assentado na mesa do Pai, comendo do pão da mesa do Pai. E o pai passa essa vergonha, mas vai em direção ao filho, corre, abraça e o beija. Meu amigo Diego gosta muito de todas as vezes que a Bíblia menciona do beijo, porque o beijo parece ser simples, mas simboliza coisas grandes. Porque quantas pessoas no decorrer da sua vida vieram, te abraçaram e te beijaram, mas nos momentos mais difíceis, onde é que estão essas pessoas? Agora o pai não, ele vem, beija e abraça.
Imagina o pai olhando para trás e gritando para os servos: trazei depressa a melhor roupa, sim, aquela uma que eu comprei lá, aquela que está guardada e que eu nem usei ainda, vem, traga aquela melhor e põe no meu filho. O anel lá que tem o brasão da família, filho, eu estou devolvendo a autoridade. Imagina o filho: pai, pequei contra o céu e perante ti. Não, filho, fica quietinho, porque o maior prazer que eu tenho na minha vida é de ter você na minha frente. Você está vivo. Oh, ramaço decanda lá. Existem pessoas que saiu diante da presença do Pai, mas hoje o Pai está olhando para você. Eu estou alegre porque você ainda está vivo. Diante da presença do Pai você tem proteção, fora da casa você está desprotegido. A alegria do Pai é porque o filho retornou. Meu filho, você está descalço, você saiu daqui calçado. Trazei depressa uma sandália, coloca no pé dele, porque ele não vai mais andar pelos mesmos caminhos que ele andava. Filho, o dia que você saiu de casa, eu coloquei aquele bezerrinho pequeno que você gostava de ver ali no pasto, coloquei para engordar. Ah é, papai? E o que tem isso? E hoje é dia de festa. Imagina o pai olhando para os servos: trazei depressa o novilho cevado. Vamos sacrificar este novilho e vamos festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O texto bíblico vai dizer que começa ali a cerimônia da reintegração do filho diante da família. A intenção do filho era ser servo, mas o pai o recebe novamente como filho. Glórias a Deus. E o texto vai dizer que o filho mais novo estava no campo trabalhando, e voltando para casa, ele observa que ali está acontecendo algo diferente, e ele chama um dos servos, e ele vai perguntar: o que é que está acontecendo? E o servo vai dizer: veio o seu irmão mais novo, e o seu pai mandou matar o novilho cevado e está festejando, porque ele voltou são, porque ele voltou com vida. O filho mais velho vai se indignar com isso, observando a partir do verso 11, quando começou a história. O filho se levantou diante da mesa, no verso de número 12. O intuito do filho mais velho, a atitude que ele poderia fazer, o mínimo, era de não deixar aquela família se desmantelar. Mas a atitude do filho mais velho foi totalmente ao contrário. O filho mais velho permitiu a atitude do filho mais novo. Por quê, pregador? Porque o filho mais novo saindo de casa, o filho mais velho seria beneficiado com isso. Não teria ninguém para ele disputar nada, não teria ninguém para o pai mamar. Por quê? Porque o filho mais novo, sempre em todas as casas, ele tem as suas prioridades. Prova disso, quem tem irmão mais novo sabe como que é. Compra um doce, chega na sua casa, a primeira coisa que a sua mãe vai falar quando o seu irmão mais novo olhar para o doce é dar um pedaço para o seu irmão, porque ele é pequeno. Agora chega o irmão mais novo em casa com um doce e pede o doce para o seu irmão mais novo, a sua mãe vai falar: deixa, porque ele é pequeno. Filho mais novo em casa, ele tem as suas prioridades, e quando o filho mais novo sai, o filho mais velho é beneficiado com isso. E o que me chama a atenção aqui, onde nós estamos na mensagem, é que quando o filho mais velho descobre que o irmão voltou para casa, ele, em vez de ficar alegre, ele fica bravo, ele fica indignado. Talvez a cabeça do filho mais novo seria: quando eu voltar para casa, os servos vão dar risada de mim. Mas o pai não permite que isso aconteça. Talvez a comunidade vizinha vai me pegar e vai me jogar, dizendo que eu quebrei o coração do meu pai, que eu magoei meu pai, que eu não sou digno de ser chamado filho. Mas o pai se apressou e chegou primeiro de que todo mundo me abraçou e me beijou. Ora, o papel do filho mais velho não é separar filho de pai, é pelo contrário, é unir filho com o pai. O papel da igreja não é separar filho de pai, é ao contrário, é de unir pai com filho. E jamais
Alguém pode ficar bravo, alguém pode ficar injuriado de ver um filho retornando para casa. Os fariseus e os escribas ficavam indignados quando via Jesus com os pecadores, quando via Jesus com os publicanos. Eles se diziam guardadores da lei, ajudadores das leis mosaicas, mas pelo contrário, eles viviam de aparência. Eles diziam viver um amor que eles não viviam. O filho mais novo, quando retorna para casa, o filho mais velho, quando retorna para casa, ele estava vindo do campo, estava trabalhando. Talvez, se você ler isso aqui sem analisar o que é que está acontecendo, você vai dizer: não, ele estava trabalhando, enquanto o filho mais novo estava bagunçando. Os servos estão em casa com o pai, estão se alegrando pela festa que está acontecendo. Eu já estou terminando. Só que o filho mais velho está no campo trabalhando, porque em vez dele ser filho, ele estava sendo servo. E qual é o mal disso? É porque muitas das vezes o servo só faz aquilo que é mandado, mas o filho não. O filho faz por amor ao pai. E quando o filho mais novo desejou voltar para a casa do pai como servo, eu imagino que na cabeça do pai, o pai dizia: não, servo eu tenho um monte, eu preciso de filho. Talvez você esteja dizendo: eu vivo como servo, eu estou servindo como servo. O servo serve, na maioria das vezes, não estou totalizando, por obrigação. Agora o filho não, o filho serve por amor. E jamais é o nosso papel nos virarmos de costa para aqueles que estão retornando. Talvez você está me assistindo neste exato momento e está dizendo: eu fui um filho pródigo, eu saí de casa, eu não pensei nas consequências. Hoje até sinto o desejo de voltar para casa, mas a vergonha de voltar para casa é maior do que o desejo de estar. Talvez você, por um motivo de força, você não consegue mais voltar para a casa do pai, mas eu quero te dizer: se lembra do pão que você comia nessa casa, se lembra do pão que te alimentava nessa casa, e que Deus converta o coração, se houver dentro desta casa. Eu creio que não, porque é uma igreja ensinada, filhos mais velhos, que desejam ocupar o espaço do filho mais novo, que desejam lugares, aleluia. Que Deus converta o coração, se houver, e que você possa direcionar o seu coração para o Pai, porque o Pai está te esperando de braços abertos. Eu quero convidar aqui neste exato momento, enquanto eu vou ministrar na sua vida, o ministério de louvor estará louvando um hino, a qual o Senhor colocou no coração do ministério de louvor, a irmã Cláudia e a irmã Jéssica, mulheres abençoadas por Deus. E você, neste momento, na sua casa, que sente o desejo de voltar para a casa do Pai, você pode estar deixando nos comentários nessa live. Nós vamos estar orando por você. A igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja ensinada, uma igreja onde as pessoas te recebem, onde as pessoas cuidam de você. Você chega aqui num dia talvez desejando ser servo, a pastora olha para você: servo não, você é filho. Oh, glória! E eu tenho certeza que você será bem recebido neste lugar. Eu tenho certeza que você será bem recebido pelos irmãos que aqui estão. Então eu quero te convidar neste momento, através do hino que será louvado aqui, para que você dê lugar, para que o Espírito Santo de Deus te renove aqui nessa tarde, para que o Senhor venha operar milagres e maravilhas na sua vida, para que o Senhor venha fazer coisas grandes na sua vida. Nesta oração você pode estar colocando áreas da sua vida que você precisa de um renovo, de uma restauração, porque o Pai está esperando você de braços abertos. O Pai está esperando o filho que quer voltar para casa, o filho que tem o seu coração com o desejo de estar novamente ao lado do Pai. Glórias a Deus.
Você que pode na sua casa, através desse louvor, feche os seus olhos. Medite em toda a sua trajetória de vida, em todos os desejos que você sente de estar na casa do Pai, em todas as oportunidades que o Pai te dá para que você esteja diante da presença dEle. Talvez você que está vivendo hoje num deserto, causado por esta pandemia, talvez você que desperdiçou a oportunidade de estar na casa do Pai, passou muito tempo em casa e se esqueceu do pão da casa do Pai. Eu convido você hoje para lembrar do pão da mesa do Pai, aleluia. Fui te procurar, glória a Deus. naquele lugar onde você me chamava de Pai. Te esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro para chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava e eu te encontrava, meu filho. Num santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá impedir de te amar. Mais a sua voz. Oh, glória, 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 glória. Para vir aqui, com as suas coisas. Receba a presença de Deus aí onde você está agora. Mas se precisar, receba a presença de Deus. Ainda vou estar. Jesus Cristo morreu de braços abertos. Ramai Kandamia Surimi. Lugar na mesa do Pai. Tem lugar na mesa do Pai. Tem lugar na mesa do Pai. O Pai está olhando para o lugar que você costumava sentar e dizendo: meu filho vai voltar, meu filho vai voltar. Não senta aí porque é dele. E me canta lá mais, me canta lá mais, me canta mais. Surimi derras Rimi Dios Semias Surimi cantar. Aleluia. O desejo do pão vai voltar. A fome do pão vai voltar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, visita agora, visita agora, visita agora em nome de Jesus. Seja cheio da presença, cheio da glória, cheio da graça, cheio da presença, cheio da glória, cheio da graça de Deus. Amém, campeão.
Glória a Deus, aleluia. Talvez você esteja dizendo: eu saí da casa do Pai, eu perdi. Mas com o seu retorno você não vai perder, é o céu que está ganhando. É Jesus que está se alegrando agora, porque eu sei que você tomou a decisão de voltar para a casa do Pai. Talvez você está dizendo: tudo segue normal, mas existe um lugar vazio na casa do Pai, e este lugar não foi ocupado, porque este lugar é seu. Eu imagino alguém dizendo: Deus, aquela cadeira ali eu vou sentar. Eu imagino Deus dizendo: não, ali é do meu filho. Mas seu filho foi embora, e ele não volta mais, ele está vivendo de qualquer maneira. Eu imagino o pai dizendo: quer saber mais do que eu? Ele vai voltar. Aleluia. O pai vai dar um ensinamento para o filho mais velho: filho, tudo que eu tenho é teu. Filho, se alegra a hora que você quiser. Filho, fica feliz a hora que você quiser. Comemora com seus amigos, com seus entes queridos a hora que você quiser. Tudo que eu tenho é teu. Você está tão preocupado em ser servo que não está conseguindo desfrutar como filho. Mas seu irmão veio como servo e eu quero ele como filho também. Aleluia. Medite nessa palavra. E aqui eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Que Deus possa continuar abençoando essa tarde com Deus. Que Deus venha trazer um crescimento espiritual maior ainda do que o Diego está vivendo. Porque eu sei que este é o trabalho, não é um trabalho fácil. É um trabalho que exige muito do Diego. Porque existem pessoas que estão necessitadas, e através das orações do Diego, essas pessoas são alcançadas na tarde com Deus. Existem pessoas que precisam ser curadas, e através da oração e da intercessão de Diego, essas pessoas podem ser alcançadas por Deus. Você que está nos assistindo, talvez você esteja dizendo: não, qualquer um pode levar no trabalho, mas Deus escolheu o Diego. E Deus, ele não trabalha com substituto. Deus, ele trabalha com pessoas únicas. Deus fez cada ser humano um diferente do outro. Ninguém é igual a ninguém. Por quê? Porque Deus não precisa de cópias. Deus precisa de você, e você é único. Fique com essa palavra em nome de Jesus aqui. Eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe grandemente o pastor Geraldo e a pastora Delziza. Vocês, embora não esteja mais no ministério, mas vocês são eternamente os meus pais e pastores. Glórias a Deus.